Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cintia Pinho. Nós vamos dar continuidade com os nossos vídeos sobre lógica de programação e hoje o assunto é sobre variáveis e tipos de dados. Tá? Então agora nós vamos começar mais a parte prática, de fato, né, desse curso. Nós já vimos, né, até então, mostrei para vocês como que funciona a programação em blocos com o código.org, né, da última vez, já falamos sobre o que é um algoritmo, sobre o que são instruções, né, para fazer os algoritmos. Nós já vimos, né, que os algoritmos são sequências lógicas para resolver determinados problemas. E antes de iniciar o nosso próximo tema, que nós vamos falar sobre fluxogramas, nós precisamos, na verdade, entender três conceitos, que são os conceitos de variáveis, de constantes e de tipos de dados. Nossos programas, né, a maioria dos programas, eles contêm variáveis. Então, são necessários o uso de variáveis, como eu falei para vocês, para armazenar temporariamente uma determinada informação para fazer, né, o nosso algoritmo. Já mostrei para vocês, já falei, né, que existem vários tipos de algoritmos. O que nós vamos estudar mais aqui é o pseudocódigo, né, através do Portugal, do Visual G e em Java também, né. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar os nossos programas também, usando a linguagem de programação do Java. Então, os mesmos programas que nós criarmos na forma de algoritmo de Portugal, nós vamos criar os mesmos em Java. Também temos algoritmos com descrições narrativas, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né, do passo a passo para chupar uma bala. Nós vamos estudar fluxogramas, que é um diagrama com uma linguagem universal. Vamos estudar também um pouquinho de programação em blocos, que ela é muito utilizada para a criação de jogos. Eu mostrei na aula passada o código.org para vocês treinarem o pensamento computacional. A programação normalmente de jogos ela é utilizada daquela mesma forma. Tá? Então, a programação em blocos eu vou mostrar um pouquinho para vocês usando o Scratch. Então, assim, os mesmos programas que nós vamos utilizar aqui no pseudocódigo, eu vou mostrar também outra forma de realizar com a programação em blocos. Então, eu vou mostrar para vocês a programação vista de vários ângulos, de várias formas, de todas as formas possíveis que eu consegui passar, ok? Então, o que são essas variáveis e as constantes que nós vamos estudar? As variáveis e as constantes, elas são os elementos básicos que um programa ele precisa para manipular, para processar. Tá? Então, um programa, basicamente, já nós vamos ver isso mais a fundo, ele precisa de uma entrada de dados, né? E depois que ele tem a entrada de dados, vai acontecer o processamento desses dados. Né? Então, nessa entrada aqui é que normalmente nós vamos ter essas variáveis, tá? E por fim, depois do processamento, eu tenho o meu objetivo alcançado, que é a saída do meu programa, certo? Então, eu tenho a entrada, eu tenho o processamento e eu tenho a saída. As variáveis, normalmente, estão aqui na entrada. Então, eu tenho as variáveis de entrada, eu tenho variáveis que vão ser utilizadas somente aqui no processamento para permitir a saída do meu programa. Então, para que servem essas variáveis? Elas servem para armazenar os valores, desculpa, tá errado aqui, tá? Para armazenar os valores numa memória temporária do computador. Então, o programa, ele deve conter declarações que especificam de que tipo também são essas variáveis. Porque, por exemplo, para eu fazer a entrada daquele exemplo que eu dei para vocês da área do quadrado, eu preciso de uma variável de entrada, que é o lado. Falei para vocês. O lado, ele é de que tipo de dado, por exemplo? Nós sabemos, se eu colocar lá o número 4, ele é numérico, certo? Além dele ser numérico, eu tenho que especificar se esse número ele é inteiro ou se ele é decimal. Então, isso é o tipo, certo? É o tipo do dado que o meu programa vai manipular. Então, que tipo de dado vai ter dentro daquela variável? Ele vai ser decimal? Né? Eu vou poder aceitar aqui, por exemplo, 4,5 no tamanho desse lado do quadrado, ou só vai ser números inteiros?
Essa variável ela vai armazenar o quê? Um texto, ela vai armazenar um valor do tipo verdadeiro ou falso, enfim, são várias formas. Então, nós vamos precisar determinar sempre os tipos de dados da nossa variável, tá? Então, aqui alguns exemplos, ó, eles podem ser inteiros, eles podem ser reais, né, decimais, pode ser caracteres, eles podem ser booleanos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E as constantes? Então, as variáveis, vocês entenderam que, né, voltando aqui, elas armazenam valores dentro de uma memória temporária. A variável, ela varia. Uma outra característica dela é que ela varia. Por exemplo, aqui essa área do quadrado, para uma pessoa utilizando, ela vai dar um valor para essa variável, por exemplo, 4,5. Outra pessoa que for utilizar esse mesmo programa, ela já pode colocar 5, ela pode colocar 6. Então, ela vai assumir diferentes valores. Então, por isso que ela varia. Agora, vamos supor que eu vou fazer um programa para calcular uma média. Tá? Então, para calcular uma média entre 3 valores, eu vou ter uma constante, que é o 3. Então, uma média de 3 valores, sempre eu vou precisar ter um número 3. Então, ele é uma constante, ele não vai alterar. Diferente dos números que eu preciso calcular essa média. Então, esse N1, N2, N3, ele pode assumir qualquer tipo de valor, diferente do 3. Já que eu quero uma média entre 3 valores, aqui sempre vai ser 3. Um outro exemplo de constante, o próprio lado ao quadrado. Esse 2 aqui, ele não pode ser alterado, ele é uma constante. O que varia é o L. O L, nesse caso, ele vai variar. Então, eu tenho várias fórmulas matemáticas que têm variáveis e têm constantes. Por exemplo, para eu calcular a área de um triângulo. Aí eu tenho lá base vezes, né, a altura dividido por 2. A base e a altura vai variar sempre. O 2 não, o 2 é uma constante. Então, essa é basicamente a diferença entre variáveis e constante. Tá? Então, todos vão estar aqui na memória do computador, só que as variáveis elas variam e as constantes ela vai ficar sempre permanecendo com aquele mesmo valor. Então, para vocês não esquecerem, lembrem das fórmulas matemáticas, tá? Que elas sempre possuem as variáveis e as constantes, né? Normalmente, o professor, quando ele dá um problema matemático, ele vai colocar os valores que vão se encaixar aqui, né, nas nossas variáveis para a gente fazer o cálculo, né? Achar o valor de x, de y, enfim. Então, definindo de fato a variável é a representação simbólica, né, dos elementos de um certo conjunto. E, embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Então, por exemplo, eu tenho lá a área de um triângulo. A base de um triângulo. Então, eu tenho que colocar uma base só. Não tem como colocar duas bases dentro da mesma variável, né? Se isso acontecer, ela já não é mais uma variável, né? Ela é um vetor, que é o que a gente vai falar futuramente. Então, a característica de uma variável é que ela só pode assumir um valor, tá? Um valor a cada instante. Então, essa característica também é muito importante, vocês não podem esquecer. As variáveis, elas são utilizadas para representar valores que a gente não conhece. Então, por exemplo, numa fórmula matemática, eu não sei o valor daquela variável. Então, sempre quando eu preciso solicitar essa informação ou que o sistema precisa pegar essa informação após um cálculo, isso vai ser armazenado dentro de um valor. Por quê? Porque eu ainda não sei, eu não conheço, certo, esse valor. Então, valores desconhecidos são armazenados dentro dessa variável. E aí, aqui alguns exemplos de variáveis para vocês, por exemplo, total, produto, quantidade. Então, essas variáveis aqui, por exemplo, essa daqui vai ser do tipo real, porque ela vai assumir números decimais, né? Aí eu coloco aqui o produto, né? Vezes o preço do produto vezes a quantidade. Então, o preço do produto aqui ele vai ser real. A quantidade aqui ela pode ser inteira, por exemplo, né? Eu tenho 1. Mas vai ser sempre inteiro? Não, por exemplo, se for quantidade em relação a quilos, por exemplo, eu posso ter 1,5 kg, 2 quilos, então depende muito da situação, tá? Então, por isso que eu preciso me preocupar não só com a variável, mas os tipos de dados que vão ser armazenados aqui dentro. Aqui mais alguns exemplos, ó, tem a variável nome, que aí ela já recebe um texto, reparem que aqui
ele está entre aspas, então sempre uma variável que é do tipo texto, ela vai ser armazenada dentro de aspas. E aqui eu tenho uma variável do tipo inteiro, ó, a idade ela não está dentro de aspas. Normalmente nem o inteiro e nem os reais, né, ou decimais, eles são armazenados dentro de aspas, apenas as variáveis, né, do tipo de caractere. Então, fazendo um resumo aqui, nós podemos ter variáveis do tipo inteira, certo? Então, temos aqui as variáveis do tipo inteiro, temos variáveis do tipo real, que vai receber 2.1, 2.2, então vai receber valores quebrados, né? Aqui não. Aqui em cima ou é 1, ou é 2, ou é 3, então eu não recebo valores com casas decimais. Os caracteres ou alfanuméricos são normalmente letras, eles recebem números também, mas normalmente não para cálculos numéricos, por exemplo, um CPF. Um CPF ou um RG, né? Um RG ele possui letras e números, né, misturados, então pode ser caracteres alfanuméricos. Por que o CPF pode ser um caractere alfanumérico? Porque eu não vou fazer cálculo com eles, né? Então, eu não vou fazer a soma do meu CPF mais o seu CPF e calcular a média. Então, não tem a necessidade dele ser nem inteiro nem real. Então, ele é caractere ou alfanumérico, mesmo sendo números, porque eu não vou fazer cálculos matemáticos aqui com ele. Então, eu consigo fazer mesmo que com caractere. E outros textos, como nome de pessoas, né, nome de pessoas, nome de ruas, enfim, estados e assim por diante. E o lógico são aqueles que vão receber valores verdadeiros ou falsos, tá? Então, são campos que eu vou receber sim ou não, né? Neles, então, possui garagem? Sim ou não, né? Então, são perguntas que eu faço normalmente dentro de um sistema e que ele vai receber um valor de verdadeiro ou falso. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com esses 4 tipos de dados, são os mais utilizados: inteiro, real, caractere e lógico. E aí, quando vocês forem declarar as variáveis, nós precisamos tomar alguns cuidados, tá? Como na declaração das variáveis. Então, existem regras para declarar variáveis. Então, obrigatoriamente, as variáveis sempre ela deve começar por uma letra. Tá? Então, aqui eu dei exemplos incorretos, eu não posso criar uma variável assim, ó, começando com números ou começando com um caractere especial. Dessa forma é incorreto para criar uma variável. O correto, se for criar carro, é assim, certo? E depois ele pode conter letras, números ou underline. Então, por exemplo, lado 4, lado 2, eu tenho área do quadrado, então coloco aqui underline. Já se eu fizer área, espaço, quadrado, não é permitido, não existe espaço aqui, certo? Outra coisa, não pode haver 2 variáveis com o mesmo nome. Então, dentro de um programa, cada variável ela tem o seu nome, eu não posso repetir. O que mais não pode ter? Acento, tá? Então, dessa forma, não pode. Eu não posso ter cedilha, igual a cabeça aqui, ó. Essa cedilha também não é permitido, eu não posso ter espaço entre as letras, então são regras que eu não posso deixar de cumprir. Por exemplo, aqui eu posso usar o underline, mas eu não posso usar o sinal de menos, porque menos os programas vão entender como um sinal de menos, então ele vai querer subtrair ano, menos nasceu. Então ele vai dar erro, ele não vai permitir. Então usem sempre o underline se vocês quiserem destacar 2 palavras, ok? Então, sempre muito cuidado na declaração das variáveis de vocês. Esse daqui vai ser o primeiro programa que nós vamos criar. Então, como já venho falando aí desde o início da área do quadrado, então esse daqui vai ser o primeiro programa que nós vamos criar. Como vocês estão vendo aqui, essa é a estrutura do Visual G, tá? Para a criação dos algoritmos. Então, eu tenho aqui os dados de entrada, processamento e saída. Então, para eu criar um algoritmo, eu preciso declarar as minhas variáveis. Então, eu tenho a minha variável de entrada, que é o lado, e eu tenho a minha variável de processamento e saída, que é a própria área do quadrado, certo? Então, eu vou precisar dessas 2 variáveis. Então, declarei a variável lado, declarei a variável área, e as 2 podem receber valores do tipo real. Então, criei as variáveis e defini o tipo dessa variável
sempre eu preciso fazer isso aqui no Visual G, tá? Lá no Java também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que funciona em Java. E aí, depois que eu faço a declaração das variáveis, eu preciso definir também quais são os meus dados de entrada, o que é o processamento e qual que é a saída do meu programa. Então, como entrada, eu preciso pedir para o usuário o lado do meu quadrado. Então, vamos lá, digite o lado do meu quadrado, o lado do quadrado. E aí o algoritmo ele vai armazenar isso dentro da variável lado. Depois que eu fiz a entrada do lado, eu vou pedir para o meu programa fazer o processamento. Qual que é o processamento? Bom, para calcular a área, eu preciso multiplicar lado vezes lado. A multiplicação aqui no Visual G, nós vamos utilizar o asterisco para multiplicar. Então, vai ser lado vezes lado, e tudo isso vai ser armazenado dentro da área. E aí, por fim, a saída do meu programa vai ser uma mensagem qualquer concatenada com a minha resposta, com a minha área. Reparem aqui, ó, que eles estão separados por vírgula, ele fica até com cores diferentes. Então, aqui eu posso escrever o que eu quiser. Então, a área do quadrado é, e aí eu coloco uma vírgula para eu colocar a variável, porque como eu falei para vocês, a variável é desconhecida. Qualquer pessoa que vai executar esse programa, ela vai ter um valor diferente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu tenho esse programa aqui prontinho no Visual G, depois a gente vai construir um outro do zero para vocês verem como funciona, mas aí eu vou executar esse programa, eu vou rodar esse algoritmo, tá? Então, ele abre aqui um simulador, né? Então, ele pede lá a área do quadrado, por exemplo, eu vou colocar 5. Quando eu dou Enter, ele mostra, ó, a área do quadrado é 25. Então, ele funciona como uma calculadora de áreas de quadrado. Então, o meu programa, ele tá pronto, tá? Então, eu tenho aqui todo o algoritmo, né? As instruções, o encadeamento de ideias que vai resolver o meu problema de calcular a área do quadrado, tá? Então, na próxima aula, nós vamos treinar mais essa questão de variáveis. Então, vamos fazer alguns algoritmos, tá? Utilizando primeiro o Visual G e depois o Java. Então, vou dar alguns desafios e nós vamos resolvê-los na próxima aula, ok?